Todo mundo tem histórias sobre o estranho e bizarro. Minha história é sobre uma lenda de terror que assombra minha cidade natal até hoje. Tudo começou em uma noite fria de inverno, quando eu era apenas uma criança curiosa e destemida. Era véspera de Natal e a neve caía suavemente lá fora, cobrindo as ruas com um manto branco e silencioso. Minha família estava reunida na sala, contando histórias antigas ao redor da lareira crepitante. Foi quando meu avô, com sua voz rouca e olhar distante, começou a narrar a lenda da Dama da Névoa. Segundo ele, há muitos anos, uma jovem noiva desapareceu misteriosamente na floresta, nos arredores da cidade. Ela havia saído para colher flores silvestres para seu buquê de casamento, mas nunca mais foi vista. Dizem que em noites de neblina densa é possível ouvir seus lamentos ecoando entre as árvores e ver sua silhueta etérea vagando pelos bosques. Eu ouvi a história com os olhos arregalados, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Naquela mesma noite, não consegui dormir direito, imaginando a figura fantasmagórica da noiva perdida rondando nossa casa. Mal sabia eu que aquela lenda iria marcar profundamente minha vida nos anos seguintes. À medida que fui crescendo, a história da Dama da Névoa se tornou uma espécie de lenda urbana entre os jovens da cidade. Alguns diziam ter visto seu vulto nas noites de lua cheia. Outros juravam ter ouvido seus soluços vindos da floresta. Eu, particularmente, sempre fui cético em relação a essas histórias sobrenaturais. Até que, em uma noite de verão, quando eu tinha 16 anos, decidi explorar a floresta com meus amigos. Estávamos entediados e em busca de aventuras, como qualquer adolescente. Equipados apenas com lanternas e nossa coragem juvenil, adentramos a mata fechada. No início, tudo parecia normal. O ar estava quente e pesado, típico das noites de verão. Caminhávamos entre as árvores, rindo e conversando animadamente. Mas conforme avançávamos mais fundo na floresta, uma sensação estranha começou a tomar conta de nós. De repente, uma névoa densa e fria surgiu do nada, envolvendo-nos completamente. Os sons da floresta cessaram, dando lugar a um silêncio sepulcral. Meu coração disparou quando ouvi um sussurro distante, quase inaudível. Olhei para meus amigos e percebi que eles também tinham ouvido. Foi então que vimos. Uma figura feminina, vestida de branco, flutuava entre as árvores a alguns metros de distância. Seu rosto estava oculto por um véu, mas podíamos sentir seu olhar fixo em nossa direção. Paralisados pelo medo, não conseguíamos nos mover. A aparição começou a se aproximar lentamente, seus pés não tocando o chão. O ar ao nosso redor ficou ainda mais frio e eu podia ver minha própria respiração formando pequenas nuvens diante de mim. Quando a figura estava a poucos passos de distância, um grito agudo e sobrenatural cortou o silêncio da noite. Nesse momento, o pânico tomou conta de nós. Corremos desesperadamente de volta para a cidade, tropeçando em raízes e galhos, sem olhar para trás. Só paramos quando chegamos à rua principal, ofegantes e tremendo de medo. Olhamos uns para os outros, sem conseguir acreditar no que tínhamos acabado de presenciar. Nos dias que se seguiram, não conseguíamos falar sobre o ocorrido. Era como se um pacto silencioso tivesse sido feito entre nós. Mas o medo e a inquietação permaneceram, assombrando nossos pensamentos e sonhos. Com o passar dos anos, tentei racionalizar aquela experiência. Talvez tivesse sido apenas uma ilusão coletiva, fruto de nossas mentes sugestionáveis e da atmosfera sombria da floresta. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que tínhamos testemunhado algo além da compreensão humana. A lenda da Dama da Névoa continuou a se espalhar pela cidade, alimentada por novos relatos de avistamentos e experiências inexplicáveis. Alguns moradores evitavam completamente a floresta, enquanto outros eram atraídos pela curiosidade e pelo mistério que envolvia a história.
Eu me mudei da cidade alguns anos depois, buscando estudar e construir minha vida em outro lugar. Mas a lembrança daquela noite na floresta nunca me abandonou completamente. Às vezes, em noites silenciosas, eu ainda podia ouvir aquele sussurro distante, como se a Dama da Névoa estivesse me chamando de volta. Recentemente, voltei à minha cidade natal para visitar minha família. As ruas pareciam as mesmas, mas havia uma atmosfera diferente no ar. As pessoas falavam em voz baixa sobre uma série de desaparecimentos misteriosos que vinham ocorrendo nos últimos meses. Jovens que se aventuravam na floresta à noite simplesmente sumiam sem deixar rastros. As buscas eram infrutíferas, como se eles tivessem sido engolidos pela própria terra. E em todas as ocasiões, testemunhas relatavam ter visto uma densa névoa se formando na floresta momentos antes dos desaparecimentos. A lenda da Dama da Névoa ganhou uma nova e sinistra dimensão. Não era mais apenas um fantasma melancólico vagando pela floresta, mas uma entidade maligna que atraía suas vítimas para um destino desconhecido e terrível. As autoridades locais estavam perplexas, sem saber como lidar com a situação. Cientistas e investigadores paranormais de todo o país começaram a chegar à cidade, atraídos pelos eventos inexplicáveis. A pequena e pacata comunidade se viu no centro de uma tempestade midiática. Enquanto isso, eu me vi dividido entre a razão e a crença. Parte de mim queria acreditar que havia uma explicação lógica para tudo aquilo, que era apenas uma série de coincidências trágicas. Mas outra parte, aquela que ainda se lembrava vividamente da noite na floresta, sabia que estávamos diante de algo muito além da nossa compreensão. Uma noite, enquanto caminhava pelas ruas desertas da cidade, senti uma presença familiar. O ar ficou subitamente frio e uma névoa começou a se formar ao meu redor. Meu coração disparou quando vi no final da rua a silhueta etérea de uma mulher de branco. Ela me encarava, imóvel, seu rosto oculto pelo véu. Senti como se o tempo tivesse parado. Naquele momento, tive a certeza de que a lenda era real, que a Dama da Névoa não era apenas uma história para assustar crianças, mas uma força antiga e poderosa que habitava aquelas terras. A figura começou a se mover em minha direção, seus pés não tocando o chão. Eu sabia que deveria correr, fugir daquela aparição terrível. Mas algo dentro de mim me impelia a ficar, a enfrentar aquele mistério que me assombrava há tantos anos. Quando a Dama da Névoa estava a poucos passos de distância, ela ergueu lentamente a mão, como se fosse tocar meu rosto. Fechei os olhos, sentindo o frio intenso que emanava de sua presença. E então, tão repentinamente quanto havia aparecido, ela se foi. Abri os olhos e me vi sozinho na rua, a névoa se dissipando rapidamente. Tremia da cabeça aos pés, minha mente lutando para processar o que havia acabado de acontecer. Naquela noite, entendi que algumas lendas são mais do que simples histórias. Elas são manifestações de forças antigas e misteriosas que desafiam nossa compreensão do mundo. A lenda da Dama da Névoa continua a assombrar minha cidade natal até hoje. Os desaparecimentos cessaram tão misteriosamente quanto começaram, mas o medo e a fascinação permanecem. As pessoas ainda falam em sussurros sobre a noiva perdida que vaga pela floresta, buscando algo que nunca encontrará. Quanto a mim, carrego comigo a certeza de que há mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. A lenda da Dama da Névoa me ensinou que o mundo é um lugar muito mais vasto e misterioso do que imaginamos, cheio de sombras e segredos que talvez seja melhor deixar adormecidos. Mas em noites de névoa densa, quando o vento sussurra entre as árvores, não posso evitar olhar pela janela, meio esperando, meio temendo, ver aquela figura etérea vagando pelas ruas silenciosas, lembrando a todos nós que algumas histórias nunca terminam realmente.